Bom dia, Sr. Deputado Carneiro. Que leitura faz o PSD? O Governo está a fazer o que pode, o que deve? Estou sim, muito bom dia, obrigado pelo convite. De facto, aquilo que nós constatamos é que o Governo está a ignorar completamente aquilo que tem acontecido na economia mundial e também na economia do nosso país. E, portanto, há uma pergunta muito simples que deve ser colocada. Os portugueses sentem ou não que aquilo que ganham em cada mês é suficiente para as despesas que têm, comparando com, por exemplo, há um ano atrás, ou há 2 anos atrás, ou há 3 anos atrás? E a conclusão a que chegamos é que, de facto, o efeito da inflação tem sido esmagador para todos os portugueses e o Governo não está a saber lidar com isto. E pior do que isso, por efeito da inflação, o Governo vai receber mais impostos este ano e não os devolve aos portugueses, nem implementa qualquer medida que seja suficientemente impactante na vida de cada um de nós. Os portugueses deixaram de perceber, com o conjunto de promessas que o PS vai anunciando sobre vamos dar isto, vamos dar aquilo, portanto vão dar tudo e mais alguma coisa, mas aquilo que cada português sente efetivamente no final do mês é que o dinheiro é insuficiente para as despesas que tem. Por exemplo, o aumento dos funcionários públicos previsto para este ano, que será de 0,9%, está completamente desfasado com a inflação real de 2021, que foi de 1,3%. O Governo diz que em 2022 a inflação será de 4%. Será mais do que isso. À luz dos dados que nós temos vindo a conhecer, ainda agora o INE, por estes dias, esta semana divulgou informação mais atualizada, nós vemos que o crescimento homólogo da taxa de inflação face ao ano passado, portanto, a variação face ao ano passado, é de 8% no mês de maio. E, portanto, a taxa de inflação vai ficar acima dos 4% que o Governo previa no Orçamento de Estado. E ficando acima, isto significa que cada português perderá, pelo menos, em 2022, meio salário. Pelo menos meio salário. E o Governo faz de conta que isto não vai acontecer. Mas, por efeito do aumento dos preços, o Governo vai cobrar mais impostos. São mais de 3 mil milhões de euros que o Orçamento de Estado prevê, cerca de 3 mil milhões de euros, que o Orçamento de Estado prevê em impostos adicionais. Só que, como o Governo sobrorçamenta as receitas no Orçamento de Estado, portanto, não é aquele valor, o valor real que o Governo vai receber no final do ano, vai receber muito mais do que isso, por efeito do aumento dos preços e da evolução da economia, uma vez que estamos a recuperar depois de um período da pandemia muito, muito difícil, como se sabe. Portanto, o Governo vai ter mais receita disponível e não está a introduzir na economia portuguesa as medidas necessárias que permitam aos portugueses aguentar o impacto da inflação. Por exemplo, o apoio extraordinário dos 60 euros, que ainda anteriormente foi referido, é apenas aplicado num mês. Mas o aumento das pensões já estava previsto o ano passado e ainda não se imaginava que a inflação pudesse ficar acima de 4%. Portanto, o Governo usa a lógica das promessas, mas depois não conta o resto da história. E o resto da história é o Governo vai conseguir, em 2022, uma bonança orçamental à custa dos portugueses. O Governo vai angariar mais impostos de todos os portugueses. Na lógica, por exemplo, dos impostos, olhando para os impostos indiretos, que é aqueles impostos que provavelmente os portugueses se apercebem menos, se virmos o Orçamento de Estado, é aumentado mais uma vez os impostos, por exemplo, sobre o tabaco, sobre as bebidas alcoólicas. Podemos sempre discutir se isto tem algum benefício, social, para efeitos da saúde pública. Podemos sempre discutir isso. Mas aquilo que nós constatamos é que estes aumentos progressivos ao longo do tempo têm apenas um objetivo: arrecadar receita, para depois, supostamente, cumprir estas tais promessas que o PS vem sempre anunciando. E já estamos mesmo aqui a terminar esta primeira parte do Fórum TSF, mas gostava de lhe perguntar, Sr. Deputado, para o PSD, o que seria essencial fazer neste momento? Em primeiro lugar, o Governo cumprir aquilo, o PS cumprir aquilo que prometeu. Em janeiro, em período de campanha eleitoral, o Governo prometeu um aumento de rendimento dos funcionários públicos e, portanto, deveria cumpri-lo, aproximando o impacto da inflação, portanto, nesse aumento dos funcionários públicos. Mas temos condições económicas para isso, Sr. Deputado?
Temos condições económicas para isso, tanto é que essa é uma promessa do governo do PS e, portanto, o governo do PS, se prometeu isso em janeiro, devia explicar, se não tem condições, como é que andou a prometer isso há 4 meses atrás, não é? E em segundo lugar, é um facto evidente que o governo vai angariar mais impostos, esmagando todos os portugueses no ano de 2022. E, portanto, é óbvio que o Governo deve colocar isto em cima da mesa e expor as condições que tem e explicar aos portugueses porque é que não cumpre uma promessa de janeiro. Porque eles prometeram isto em janeiro. E, portanto, tem que explicar como é que se em janeiro, que ainda não eram conhecidos os valores da inflação que temos, se anunciava um aumento dos rendimentos, como é que agora incumprem a promessa 4 meses depois? E para além dessa decisão que implica os funcionários públicos, quanto à restante maioria dos portugueses, o que é que seria essencial o Governo fazer? Como sabe, o aumento da generalidade dos portugueses que não são funcionários públicos depende da concertação social e das negociações que sejam feitas nesse âmbito, servindo o Estado, não é, como um barómetro para esse efeito. E isso deve ser uma avaliação que deve ser feita na concertação social. Agora, aquilo que nós percebemos é que não são as empresas que cobram impostos. E, portanto, as empresas não vão beneficiar da cobrança de impostos. Quem vai é o Governo. E em 2022 são mais de 3 mil milhões de euros. E este ajustamento seria absolutamente essencial. O PSD propôs, relativamente ao aumento dos salários, várias propostas no Orçamento de Estado, inclusivamente a atualização dos escalões do IRS, o aumento do IAS, que serve como referencial para os apoios sociais, e o Governo, o PS, chumbaram tudo isto. O PS chumbou tudo isto no Parlamento. E, portanto, aquilo que nós constatamos é que o PS não está a cumprir a palavra. A palavra dada não é uma palavra honrada.